não vou lembrar o nome dele. Chegou dentro do templo, pegou o Senhor no colo, levantou e falou: Pai, graça te dou, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão. Simeão levantou o menino. E olha o que Simeão fala, coisa chique. Ele fala assim, ó: e ele será levantado, vai abater muito e levantar muito, e vai mostrar o desígnio de cada coração. Só que uma espada lhe transpassará a alma. Meu Deus. Mas a hora que ele estava na cruz, o que transpassou ele foi uma lança. Pera aí que eu vou até pegar o sacola de dentro aqui. E o que transpassou foi o costado. Uma... Para cumprir o que está escrito na Torá, que a Torá, o que diz ela? É desafio de hoje. A Torá é a sombra dos bens futuros, não a imagem perfeita das coisas, correto? Eu já tô viajando já, mas... Não, viaja comigo então. Da comunhão. A Torá é a sombra dos bens futuros, não é a imagem perfeita das coisas, correto? Então, se a Torá, que é de Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, é só a sombra do que ia acontecer, logo, Paulo fala assim: o primeiro Adão, ele caiu, mas veio o segundo Adão para levantar o que tinha caído. Se o segundo Adão, que é Cristo, veio, ele tinha que ter uma esposa, correto? É a igreja. A esposa de Adão nasceu que jeito? Da costela de Adão, correto? E a esposa de Cristo também deveria nascer da costela. Por isso que a lança... Quando a lança transpassou, a igreja nasceu. Que a igreja ela nasce do quê? Da água e do sangue. Da água e do sangue. A água da palavra é o sangue do Senhor pela salvação. Dá um tento aqui pra mim, por favor. Nossa alma. Não, mas Marcos, deixa eu terminar. Não, mas eu tenho que pegar o meu centro. Agora, lembra do anjo? Lembra do anjo lá no Jardim do Éden? O anjo, ele tem sentimento? Sim ou sim? Sim. Sim. Eu falo sim ou sim para me dar alternativa. Ele tem sentimento. Tanto que ele foi enganado no céu. Uma terça parte foi enganada. Não enganada, eles acreditavam. Enfim, não vamos entrar muito. Porque senão aí é 3, não é Porque o detido. que está escrito lá, que foi, aumentou o comércio, concorda? Não está escrito em Ezequiel 28? 28, isso. Que o que ele fez foi aumentar o comércio, mas comércio do quê? O que estava sendo vendido no céu? Glória, lá Maia. Moeda do céu, glória. O que estava sendo vendido no céu? Se ele estava aumentando o comércio, aumentando o comércio significa o quê? Alguma coisa estava sendo vendida no céu. E o que estava sendo vendido era a imagem dele. Porque o profeta fala do quê? Ele andava no meio das pedras fogueadas, e toda vez que ele se movimentava, saía som dele. Todos os instrumentos de música foram criados junto com ele. Então quando ele andava, saía som de trompete, som de voz, som de bombardão, som de violino. Então quando ele andava, o som tomava conta do céu. Concorda até aqui? Beleza, até aí o som entrava pelos ouvidos. Todos os sons entravam pelos ouvidos, tanto dos anjos como de Deus. Só que depois que isso aconteceu, dele ter caído, e junto com ele a terceira parte dos anjos, está escrito lá em Lucas que o próprio Jesus viu: eu vi Satanás e seus anjos ser lançados lá do céu. O que acontece ali? Aquele comércio era um comércio de glória. Ele queria glória para ele. Tanto que ele nunca na Bíblia, nos 31.105 versos da Bíblia, nós não vamos achar que o diabo queria derrubar Deus. Em nenhum momento está escrito isso. Está escrito que ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Acima do trono de Deus. E sabe o que está acima do trono de Deus? Só tem duas coisas acima do trono de Deus. A palavra? Não, a palavra não está acima do trono de Deus. A palavra está acima do nome dele, é diferente. É. Certo. O que está acima do trono de Deus só tem duas coisas. O serafim, Que voa. está escrito que eles voam acima do trono de Deus, porque Deus recebe glória em cima da cabeça dele. E a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Ele queria colocar o trono na Nova Jerusalém. Aí o que Deus faz? Deus expulsa ele de lá, tal. E a moeda para negociar com o céu é o glória. É o glória. Então o glória, ele estava querendo puxar o glória que estava indo para Deus para ele. Isso é aumentar o comércio. Por isso que quando Jacó colocou a cabeça na pedra, lembra lá em Betel? Bet, casa, ou Beit. Casa de Deus. Bet-El, casa de Deus. Bet, saída, casa do pão. Bet-Halei, casa do pão. Bet-saída, casa do peixe. O que acontece quando ele coloca a pedra lá na cabeça? Ele vê uma escada, lembra? Aquela escada, segundo os rabinos, tinha 7 degraus.
E lá subia e descia anjo. Que a escada era Cristo. Por isso que ele falou para Natanael, lembra? Lá no Novo Testamento, em João, que Filipe vai chamar Natanael. Filipe não entendia nada de Bíblia. Nada. Recém-convertido. Aí Filipe chega assim em Natanael e fala assim, ou Bartolomeu, né? Natanael, você não sabe o que eu achei o Messias. Ele falou, é mesmo? Na onde? Ele veio de Nazaré. Só que toda a Torá, todo o Velho Testamento não fala de Nazaré. Só fala de Betlém, só de Belém. Não fala de Nazaré. Ele falou, agora eu me perdi, Filipe. Ele estava começando ali, estava pregando para poste, com aquela alegria, né? Pode vir uma coisa boa de... Aí ele falou, ih, agora lascou. Vem e vê. É melhor você ir ver, porque eu me perdi. Eu não sei explicar. Quando ele chega lá para falar com Jesus, Jesus falou assim, e aí? Eis aí um verdadeiro israelita que nele não há dolo, quer dizer, não há engano. Verdadeiro israelita, um cara sério. Eu te vi você assentado debaixo da figueira, porque é o lugar que os judeus usam para ler a Torá fora do Shabat, embaixo de figueira. Ele falou, mas aí, de onde você me conhece? Ele falou, você está espantado porque eu estou falando que eu te vi debaixo da figueira? Você vai ficar mais espantado quando você vê os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele já falou que ele era escravo. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele falou que ele era escravo. Bom, então vamos... Uma boa bebida. A espada. Bora na espada. Então os anjos... Que é transpassar. Então vamos lá. Anjo, arcanjo, querubim e serafim. Certo? Satanás era quem? Qual o cargo dele? De anjo? Querubim. Querubim. Está escrito, Ezequiel 28. Um querubim. Então tem anjo acima dele? Sim. Os serafins ficam acima, até do trono. Então tem anjo em matéria de força e poder acima dele. E aí, dá para nós achar dentro da Bíblia um que caiu, que seja mais forte do que ele? Porque nem sempre o administrador é forte. Então, O administrador é o mais capacitado. ele é o mais inteligente, mais capacitado, mas não significa que ele é mais forte. Tem líder natural que é mais forte. Por exemplo, nós estamos pregando, eu prego, o irmão também prega, mas nós sabemos que no banco tem gente que tem mais sabedoria que nós. Muito mais. Né? Então não é o ministério que qualifica você como sábio ou não. Então o que aconteceu? Quando ele cai, desceu também outros anjos. Lembra lá? Ó, vós no demais, irmãos meus, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, não revestidos do Senhor da força do seu poder. Revestido toda a armadura de Deus para que possais estar firmes no dia mal, para que podeis lutar contra os principados, potestade, príncipe da terra e ódio espiritual da maldade no lugar celestial. 4 categorias do quê? Demônio. Certo? Até aqui? 4 categorias de demônio. Que eram 4 categorias de anjo. O que aconteceu foi ele transformar os anjos em demônio. Para cumprir o que está escrito lá em Judas. Lembra que Judas falou? E os anjos que não guardaram o seu principado, que foram tirados da sua própria habitação. Que habitação? O corpo de anjo. A habitação não era o céu, era o corpo de anjo. Eles perderam o corpo de anjo. Então, para eles foi reservado as trevas. O que é treva? Não ter corpo. Tanto que para eles fazer alguma coisa, o que eles precisam fazer? Precisam de um corpo. Aí no terreiro de candomblé, o que eles fazem? Entra no corpo. Entra num corpo. Não importa o corpo que é. Tendo sangue, e já não vai entender por quê. Tendo sangue, eles entram. Então ele entra dentro de uma serpente, entra num cachorro, entra num porco, qualquer coisa que tenha sangue. Ele não consegue entrar numa árvore. Mas ele consegue entrar em tudo que tem sangue. E aí, Deus não, ele já entra em qualquer lugar, inclusive numa árvore, inclusive num espinheiro. Ele não precisa ter sangue, ele precisa ter vida. Tem vida, ele entra. E se não tiver vida, ele entra também, porque ele entrou numa pedra. Já ele não, o inimigo não, ele só com o corpo. E aí o irmão sabe que no terreiro de candomblé, aquele que recebe o espírito é o cavalo e quem chega é o cavaleiro, que domina. No candomblé é assim, né? Por isso que o próprio Jeremias 51, ele fala assim, o meu filho não, o meu enviado, eu vou usar ele como um martelo. Eu vou derrubar todas as nações. Eu vou derrubar também o cavalo e o cavaleiro. Ele já pega o terreiro de candomblé inteiro, é só caco de demônio que voa, para cumprir 51 de Jeremias. Bom, como eles caíram de lá sem corpo, então eles estão à procura de um corpo, certo? E não necessariamente precisa um demônio só ficar dentro do corpo, eles podem se alojar em legião. Uma legião tem 2.000 demônios. Eu vi o irmão pregando a última vez que foi lá. 3 legião eu amarro na África, lembra? Deus deu na boca do irmão. Eu falei, nossa, 3 legião, 6.000 demônios. 18.000 demônios. Porque uma legião tem 6.000 demônios. Eu falei, meu Deus. 18.000 demônios. É demônio.
Uma legião no Brasil, eu lembro que Deus deu na boca do meu irmão. Eu já vou prender uma legião no Brasil. 6.000 demônios. Misericórdia, é muito demônio, cara. E o que aconteceu lá quando Jesus chega em Gadara? Que ele desce do barco. Que eu acho linda essa passagem, que é um diário, né? Aquele lá é um dia inteiro. Ele desce do monte, encontra com Não, antes disso ele encontra com o Tzará, com o leproso, cura o leproso, depois desce da montanha, encontra o centurião de Cafarnaum, que está entrando dentro da cidade de Cafarnaum. Se quiser, o senhor parou, ele acabou. Aí lá em Cafarnaum ele já cura, já entra na casa de Pedro mais ou menos na hora do almoço, porque está escrito que a sogra de Pedro, depois que curou, foi dar comida para eles. Está escrito que depois eles passaram a tarde, ele começou a expulsar os demônios, entrou num barco e foi pro lado de Gadara, atravessou o Mar da Galileia. E atravessando o Mar da Galileia para chegar em Gadara, o mar começou a balançar. Porque daí entrou o príncipe da potestade do ar. Os demônios que tinham saído lá começou a balançar o navio, o barco. Ele vai lá, acalma o mar. Na verdade ele falou para os demônios, dá um tempo aí, quem está mandando sou eu. Quando ele pisa em Gadara, aí a legião aparece. Lembra que ele falou, quantos vocês estão aí? Nós estamos em uma legião. Uma legião é quantos demônios? 6.000. 6.000 demônios. Agora, os 6.000 demônios entrou numa manada de 2.000 porcos. Não necessariamente tinha... Um cada um. Exato. Então por isso está escrito que eles vieram para matar, roubar e destruir. Então eles matando o porco já era alguma coisa que eles estavam fazendo. Então eliminar o corpo que ele entra. É sempre eliminar o corpo que ele entra. Já Deus não, né? Deus precisa de um corpo. Agora voltando na espada, nós não termina. Mas depois tem que voltar aí para continuar chegando Os anjos, então eles têm sentimento. Eles têm sentimento. Então o que Deus falou? Peraí, se eu deixar um anjo, vai que chega um chorão aqui, né? E pá, lá, conversa com o anjo e tal, o anjo abre mão, o cara passa. Eu vou fazer uma coisa, deixo o anjo, só que eu vou deixar uma espada, porque a espada não tem sentimento, a espada não tem cérebro. Ela vai ficar rodando. Quem passar, já era. Toma umas patadas. E o que a espada e o anjo guardavam? O caminho da árvore, a vida. E aí quando Jesus ele precisa adentrar esse caminho, porque ele está num corpo de carne, num corpo de homem, e como homem, ele precisava entrar para resgatar, porque o primeiro Adão tinha caído, aí tinha o segundo Adão para levantar o primeiro. Para levantar o primeiro tinha que comer da árvore da vida. E aí o que ele faz? Ele entra dentro do santuário, dentro do Éden, que o homem nunca achou. Ele entra para comer da árvore da vida. Meu pai me deu esse mandamento, essa mitzvah em hebraico, que eu posso dar minha vida e tomá-la de volta. Então quando ele entra, ele encontra com a espada. O anjo era fácil, né? O anjo deve ter dado até batido continência. Você é o meu criador, pode entrar a hora que quiser. Pelo anjo foi tranquilo, mas na espada. Por isso que Simeão profetizou, uma espada lhe transpassará a alma. Quando a espada do Éden transpassou a alma dele, ficou um caminho aberto para nós entrar e comer da árvore da vida, que é a palavra, para cumprir o que está escrito em Apocalipse. E as folhas, imagina a Bíblia, é para a saúde das nações. 31.105 versos. Eu vi uma árvore, olha que chique isso aqui, irmão. A Deus já tá me escutando. Eu vi uma árvore de um lado e do outro do rio. Me explica, Edmilson, que árvore que pode estar de dois lados ao mesmo tempo. Uma árvore de um lado e do outro do rio. E no meio passava o rio. Uma árvore só, de um lado e do outro do rio. Imagina isso aqui, a Bíblia. O Novo e o Velho Testamento. Meu Deus, dá meu tempo. E a água passando no meio. Dá o tempo. Vai. Céu, tem que dar Forte, né? Forte isso aqui não. Haja tento aqui, rapaz. Agora volta nos anos para chegar no Napoleão, porque eu remato o saco do tempo. Napoleão é... Napoleão é chique. Esse? Já tô satisfeito. Esse é um serafim. Tô arrebatado aqui. Viu? Lembra do querubim? Lembra do querubim? Querubim. Então caiu o serafim. Não. Só que a Bíblia Eu mostra prego, um cara, serafim prego. caído. O nome dele é Apolion. Tenho que pregar. Está escrito em Apocalipse. Ele é preso. Está preso. Porque se ele é sordo, Nossa. ele moe nós. Ele está preso. Para as bodas do cordeiro, ele só vai ser libertado nessa hora, porque para cumprir o que está escrito em Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem vem. Que Espírito? Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Então quando a esposa sobe, o Espírito sobe junto.
que é o Espírito Santo. Por isso que muitos vão procurar a morte e não vão encontrar. Que morte? Batismo. Batismo. Acertei? É? Olha. E não vão encontrar. Pai, merece um dedinho também. viu? Rapaz. Mas bonito, Sai do irmão. Brasil. Olha bonito demais. Mas o que eu achei mais bonito foi esse aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia. Vai, conta pra mim do Serafim preso. Ah, então o Serafim é o Apolion. Ele não pode ser solto agora. Olha isso aqui. Porque eu imagino, tá? Eu imagino. Porque existe um caminho entre o inferno e a nossa parte material. Que o inferno, ou as trevas, né? Vamos chamar de treva. Que é onde eles ficaram. Lembra que Jesus falou? Quando o espírito sai de um corpo, larga a casa e anda por lugares áridos. O que é um lugar árido? Um lugar sem visão. sem água e sem vida. O que é esse lugar árido? As trevas. Ele anda dentro do inferno. Ele fica nesse lugar, nos lugares áridos. Não é no deserto, é no inferno. Mas que água que está faltando lá? Palavra. Água da palavra. A palavra não entra lá. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que sair de lá e procurar a casa. Aí quando ele vem, ele volta com mais 6 ou 7. 7. Com mais ele mais 7. Ele mais 7. E aí a única coisa que pode tirar de lá é o 7. Nossa, essa do Que é 7. Cristo, que é a cabeça. Por isso que você tem 7 furos na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é perfeição. Na cabeça que é a perfeição. Faz o tempo. Mas eu tenho. Essa daí vale mais um. Acho que valia 7 essa. Essa aí vale 7. 3, 4, 5, 6, 7. Essa daí. Rapaz. Ai do céu. Porque nele está a perfeição. Para cumprir o que está escrito no Salmo. Que desça o óleo, que passa pela cabeça, que passa pela barba. Nessa vai tem que até falar. a- Eu tenho que falar quem quer essa barba pra me ganhar um tempo. A barba é nós, pregador. O ministério. Quem que é a cabeça? Cristo. A barba está junto com Cristo. Lembra que o óleo não passa pelo pescoço? O óleo desce na cabeça, que é Cristo, passa pela barba, que é o pregador, e vai até na orla do vestido. Pode ver que Deus não se preocupou com a parte de cima do vestido. Ele se preocupou com o quê? A última parte. A orla. Aquela parte que anda no chão, sujando, rasgando. Os mais fraquinhos na igreja. Porque os outros estão mais perto do coração. Está mais perto da barba e perto da cabeça. A orla do vestido não. É as primeiras que rebenta, a primeira que suja. É os mais fracos dentro da igreja. E a barba é o Agora a ministério. barba é o ministério. Por Agora quê? a barba você pode perder? Sim ou sim? Sim? Você diz outra opção? Você corta, cresce outra no lugar. É o ministério. Se você não fizer certinho e o óleo não correr certinho até chegar lá embaixo, Nossa. Mais um tempo. Merece mais um. por isso que fala a barba de Arão. Por que barba de Arão? Porque o levita, sacerdote. sacerdote. Agora, irmão, eu parei nesse texto aqui, estava lendo esses dias, e esse texto me chamou a atenção porque Ezequiel, ele andou dentro do tabernáculo. E o tabernáculo, ele só tinha um andar, o térreo. Não tinha 2 andares. Ah, Só que nossa, Ezequiel esse daí viu vai ser um 3. saco de dentro. Essa vai... Ezequiel viu, está escrito aqui, ó. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam destas mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício. Porque elas eram 3 andares e não tinha coluna, como a coluna dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando, mais do que a de baixo e as do meio. Agora, como que um tabernáculo, daquela época, que ele conhecia, tinha 3 andares? Que tabernáculo é esse que ele viu? Já tá... Sabe o que deixou ele meio